Ao longo da história, pouquíssimas nações conseguiram moldar a economia global com a força, com influência que os Estados Unidos tiveram. Mas, claro, essa hegemonia toda não surgiu do nada. Ela foi construída, sabe, peça por peça, ao longo de 4 séculos de muita inovação, muito conflito e uma capacidade incrível de se reinventar. Hoje, a gente vai fundo na arquitetura dessa potência. É uma jornada pela construção, pelo colapso e pela reconstrução da maior economia que o mundo já viu. E para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, basta olhar para este número. Na década de 2020, a economia americana sozinha foi responsável por mais de 1/4 de toda a atividade econômica do planeta. Isso, medido pelo PIB nominal. É uma fatia gigantesca de poder e influência que basicamente ancora o sistema financeiro global e dita o ritmo do comércio mundial. E isso nos leva à pergunta fundamental que vai guiar nossa análise de hoje. Afinal, como essa arquitetura foi erguida? A resposta, olha, tá longe de ser uma linha reta de progresso. É uma saga muito complexa, marcada por uma guerra de independência, uma fratura interna brutal, a ascensão de titãs da indústria, colapsos sistêmicos, mas também uma capacidade notável de se reerguer. Vamos desvendar os projetos e, claro, as falhas estruturais dessa construção. Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai passar por 5 eras que foram decisivas. Primeiro, vamos começar com as sementes plantadas lá no período colonial. Depois, a gente vai ver como o algodão não só impulsionou a nação, mas ao mesmo tempo a dividiu. Em seguida, vamos explorar a chamada Era Dourada e o nascimento da América Corporativa. Passaremos pela maior crise do capitalismo e a sua incrível Era de Ouro que veio depois. E, por fim, vamos analisar os desafios de agora que definem o presente e o futuro incerto dessa hegemonia. Tudo começa aqui, na primeira fase, as fundações. Antes mesmo de ser uma nação unificada, a América era um conjunto de colônias com caminhos econômicos, assim, radicalmente diferentes. E essa divisão, bom, ela definiria o futuro do país. Foi do meio da dívida e do caos da Revolução que surgiu um dos planos financeiros mais audaciosos da história. Pois é, desde o comecinho, 2 Américas econômicas já estavam tomando forma. Aqui fica bem clara essa divisão. Lá no norte, o solo era mais rochoso, o clima mais rigoroso. Isso levou a uma economia bem diversificada. Pequenas fazendas familiares, uma indústria de construção de navios que não parava de crescer e uma classe de comerciantes que vivia olhando para o mar. Já no sul, o clima fértil criou uma economia totalmente focada em poucas e valiosíssimas commodities como o tabaco. Esse modelo, o de plantation, exigia terras imensas e uma força de trabalho gigantesca, o que acabou consolidando a escravidão como o motor central da sua economia. Essa diferença não era só econômica, era social, cultural e, no fim das contas, política. Depois da independência, a jovem nação estava, literalmente, à beira do colapso financeiro, afogada em dívidas de guerra, sem crédito nenhum no mercado internacional. A solução veio de Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro. O plano dele, que a gente vê aqui, era genial e super controverso. Primeiro, o governo federal assumiria todas as dívidas dos estados. Isso transformou um passivo caótico num ativo unificado, os títulos do Tesouro americano. Do dia para a noite, isso criou confiança nos investidores. Segundo, criar um banco central para regular a moeda e fornecer crédito, estabilizando a economia. E terceiro, usar tarifas para proteger as indústrias que estavam nascendo da concorrência britânica. Para oponentes como Thomas Jefferson, era um plano perigoso, que favorecia os financistas do norte. Já para Hamilton, era o projeto indispensável para transformar uma nação agrária numa futura potência industrial e comercial. Agora a gente avança para a segunda era. Se o plano de Hamilton foi o projeto financeiro, o motor que de fato impulsionou a economia americana na primeira metade do século XIX foi uma única planta. O algodão se tornou rei, gerando uma riqueza absurda. Só que era um trono construído sobre a fundação mais instável e imoral de todas, a expansão brutal da escravidão. Agora, o mais impressionante aqui é a dimensão desse domínio. Em 1860, o algodão não era só um produto, era o produto. Sozinho, ele representava quase 60% de tudo que os Estados Unidos vendiam para o mundo. A invenção do descaroçador de algodão tornou a produção muito mais lucrativa, alimentando as fábricas têxteis da Revolução Industrial, tanto na Inglaterra quanto no próprio norte dos Estados Unidos. Essa dependência toda deu ao Sul uma confiança geopolítica imensa, mas completamente equivocada. Eles realmente acreditavam que o rei algodão tornava sua economia indispensável e, por isso, invulnerável. Foi uma aposta que os levaria à ruína. E aqui a gente vê a consequência fatal daquela aposta.
Enquanto o Sul se especializava numa economia agrária baseada na escravidão, o Norte estava seguindo direitinho o caminho industrial imaginado por Hamilton. Os números na véspera da Guerra Civil são assustadores. O Norte tinha 90% da capacidade de manufatura do país. Produzia 17 vezes mais tecidos e, o que é decisivo para qualquer conflito, 32 vezes mais armas de fogo. Essa diferença não era um mero detalhe econômico. Significava que, numa guerra de atrito, o Norte podia construir seus próprios canhões, suas ferrovias, seus navios, enquanto o Sul dependia de importações que podiam ser bloqueadas a qualquer momento. A arquitetura econômica determinaria o resultado no campo de batalha. Das cinzas da Guerra Civil, com a União preservada e a escravidão finalmente abolida, surge a terceira fase, a Era Dourada, ou Gilded Age. Foi um período de transformação explosiva. A nação foi literalmente costurada por trilhos de aço. As cidades explodiram de tamanho, e as fortunas criadas eram de uma escala nunca antes vista. Mas por baixo de todo aquele brilho do ouro, existia uma realidade de exploração e uma desigualdade gritante. O grande catalisador dessa era foram as ferrovias. O número aqui, 170 mil milhas de novos trilhos, é quase impossível de imaginar. Essa rede de aço não só conquistou o continente, movendo pessoas e mercadorias numa velocidade sem precedentes, mas também deu origem à primeira grande corporação moderna. Para conseguir gerenciar operações tão gigantescas, as ferrovias inventaram estruturas hierárquicas, uma contabilidade complexa e a emissão de ações e títulos em larga escala, criando os fundamentos do capitalismo corporativo que a gente conhece hoje. Então, o ponto central dessa era é justamente o seu paradoxo. De um lado, um sucesso econômico espetacular. Em 1900, os Estados Unidos se tornaram a maior potência industrial do mundo. Do outro, uma concentração de poder e riqueza que chocava a sociedade. Como a gente vê aqui, uma pequena elite controlava a maior parte da nação. Foi a era dos chamados barões ladrões, como Rockefeller, que com sua Standard Oil criou um monopólio que sufocava qualquer concorrência, e Carnegie, que dominou o aço. Para os milhões de trabalhadores, incluindo as ondas de novos imigrantes, essa era significava jornadas de trabalho intermináveis, condições perigosas e uma luta constante por direitos básicos, o que deu origem ao movimento sindical americano. Depois da Era Dourada, entramos no século XX e no maior teste de estresse que o capitalismo americano já enfrentou. Essa quarta fase da nossa análise cobre a falha sistêmica da Grande Depressão, a resposta radical do New Deal e a ascensão a partir da Segunda Guerra Mundial de uma era de prosperidade que hoje parece quase mítica. A quebra da Bolsa em 1929 foi só o estopim. A crise que veio depois foi uma cascata de desastres. Como essa linha do tempo mostra, falhas no sistema bancário fizeram a oferta de moeda encolher em 1/3, criando uma espiral deflacionária terrível. A produção industrial despencou. E em 1933, no fundo do poço, 1 em cada 4 americanos em idade de trabalhar estava desempregado. Não existia rede de segurança. Perder o emprego significava perder absolutamente tudo. Foi um colapso que abalou a fé no próprio sistema capitalista. A resposta para essa crise existencial foi o New Deal de Franklin D. Roosevelt. E não era um plano ideológico certinho, mas sim uma série de experimentos pragmáticos. A ideia era tentar de tudo para ver o que funcionava. O New Deal reescreveu o contrato social americano. Instituições como o FDIC garantiram que as pessoas não perdessem suas economias se um banco falisse. A SEC foi criada para policiar Wall Street. E a Seguridade Social estabeleceu uma base de aposentadoria para os idosos. O governo assumiu pela primeira vez na história a responsabilidade pelo bem-estar de seus cidadãos, alterando para sempre a arquitetura da economia. Mas por mais transformador que o New Deal tenha sido, ele sozinho não acabou com a Grande Depressão. O que realmente fez isso foi a Segunda Guerra Mundial. Os dados aqui são impressionantes. A mobilização para a guerra foi o maior programa de estímulo fiscal da história. Os gastos do governo explodiram para mais de 40% da economia, tudo direcionado para a produção de tanques, navios e aviões. O desemprego, que ainda era teimosamente alto em 1940, simplesmente evaporou. A guerra não só restaurou a economia, ela expandiu a um nível de produção nunca antes imaginado, preparando o terreno para a dominação global do pós-guerra. E isso nos leva direto para a Era de Ouro. Pelas 3 décadas seguintes, os Estados Unidos viveram um período de crescimento econômico muito robusto e uma prosperidade que foi amplamente compartilhada. Com seus concorrentes industriais em ruínas, a América dominava o comércio global.
Internamente, programas como o GI Bill permitiram que milhões de veteranos fossem para a faculdade e comprassem suas primeiras casas nos subúrbios em expansão. A posse da casa própria, como o dado mostra, se tornou o pilar da riqueza da classe média. Foi a materialização do sonho americano para uma geração inteira. Mas como sabemos, nenhuma era de ouro dura para sempre. Chegamos à nossa sessão final, que examina como aquele consenso do pós-guerra se desfez nos anos 70, dando lugar a uma nova filosofia econômica e aos desafios estruturais que definem a economia americana hoje, da dívida crescente à desigualdade persistente. A crise do petróleo dos anos 70, junto com a nova concorrência industrial do Japão e da Alemanha, quebrou o modelo do pós-guerra. Isso criou um problema inédito, a estagflação, aquela combinação tóxica de estagnação econômica com inflação alta. A resposta, como este comparativo mostra, foi uma revolução na política econômica. O consenso keynesiano, focado em usar gastos do governo para gerenciar a demanda, foi substituído pelo neoliberalismo. A prioridade máxima passou a ser o combate à inflação, mesmo que custasse uma recessão, e o estímulo à economia pelo lado da oferta, com cortes de impostos e desregulamentação. Foi a era de Reagan e Thatcher, uma mudança de paradigma cujas consequências a gente vive até hoje. Uma das consequências mais visíveis de décadas de cortes de impostos, aumento de gastos e crises financeiras está bem aqui, neste gráfico. A dívida nacional, como proporção da economia, agora ultrapassa o pico da Segunda Guerra Mundial. E aqui está a diferença crucial. Depois da guerra, a dívida foi sendo diluída por um crescimento econômico explosivo e uma população jovem. Hoje, os Estados Unidos enfrentam um crescimento mais lento e pressões demográficas de uma população que está envelhecendo, o que torna o desafio fiscal muito mais estrutural, muito mais persistente. E tudo isso nos deixa com as grandes questões que pairam sobre o futuro da economia americana. A primeira, de onde vai vir o próximo grande salto de produtividade? No passado, foi a conquista de um continente, a industrialização em massa ou a revolução da computação. Hoje, o motor do crescimento futuro ainda não está tão claro. A segunda questão toca no paradoxo central da nossa era, bem parecido com o da Era Dourada. Inovações como a inteligência artificial prometem ganhos de produtividade incríveis, mas quem vai se beneficiar deles? A tecnologia vai ser uma força para reduzir a enorme lacuna de riqueza que se abriu nas últimas décadas, ou será que, na verdade, ela vai acelerar ainda mais a concentração de renda no topo? E, finalmente, a sustentabilidade de toda a arquitetura financeira. Por décadas, o mundo financiou os déficits americanos comprando seus títulos, confiando no dólar como a moeda de reserva global. Num mundo cada vez mais multipolar, com outras potências econômicas em ascensão, essa confiança toda pode ser mantida indefinidamente, especialmente com uma dívida tão grande? E terminamos com esta reflexão. A longa história que a gente percorreu hoje mostra uma economia com uma capacidade impressionante de se adaptar e se reinventar, desde o plano de Hamilton até a resposta à Grande Depressão. Os desafios de hoje, no entanto, parecem diferentes. Eles não são sobre conquistar novas terras ou construir novas indústrias, mas sim sobre resolver as fraturas internas, a sustentabilidade fiscal, a coesão social e a busca por uma prosperidade que seja, mais uma vez, amplamente compartilhada. A forma como os Estados Unidos vão enfrentar essas fronteiras internas é o que vai definir o próximo capítulo de sua saga econômica.